E eis que, fazendo uma limpeza no painel paredão, encontrei uma muda viva aqui do Platycerium elephantotes. Eu tinha adquirido uma vez com o Sérgio do Cactus do Brasil, há uns 2 anos ou mais, foi antes da pandemia, e eu achei que não tivesse vingado. Tava cheio de mudinhas secas e essa muda estava sobrevivente lá. Então, no montinho de esfagno que veio a muda principal à época, germinou a partir de esporos, provavelmente outras mudas, né? No esfagno em si tinha um monte de Platycerium ressecado já, elephantotes, mas esse carinha tava vivo, ó, e com umas folhas até que já sugerindo o elephantotes em si, certo? Eu temporariamente coloquei aqui num pote com esfagno úmido. Eu vou pegar um pouco desse esfagno aqui. Encontrei também esse toquinho de xaxim. Provavelmente quem me passou isso aqui foi a Midori, colecionadora, que indicou Nato Plantas, que indicou Orc Studio, certo? É um xaxim. Vou aproveitar, tá com ganchinho aqui já. Poderia de repente já grudar direto no xaxim, mas vou fazer uma camadinha de esfagno aqui com folhas da Urutau já misturadas, ó. Tá até soltando, tá úmido. Centralizar mais ou menos aqui. Pegar essa mudinha e fazer mais ou menos o mesmo esquema que vocês estão vendo aí que eu já fiz, certo? Poucas raízes aqui, mas suficientes para a gente trabalhar. Finalizando aqui, colocar um pouquinho mais de esfagno por trás dessas folhas coletoras ressecadas. E agora o que eu vou fazer? Vou jogar um pouquinho de bocacha aqui em cima, ó. As folhas coletoras ressecadas estão aqui. Jogar bocacha aqui. Eu tomei cuidado para que essa folha coletora aqui não ficasse presa no fiozinho de nylon, né? Então ela tá solta aqui. Jogar um pouquinho de bocacha aqui em cima e vou colocar debaixo da torneira por um tempo para molhar inteira a estrutura. Eu já dei uma pré-molhada, pré-mergulhada do xaxim. O xaxim tá inteirinho úmido. Coloquei dentro de um balde e mergulhei assim, para que toda a estrutura mantenha a umidade, né? O esfagno que eu coloquei aqui misturado com folhas da Urutau também já estão úmido. E agora jogar um bocachezinho aqui e dar uma leve regada. Então é meio que uma instalaçãozinha aqui na porta da cozinha. Precisamos molhar bem assim por cima por trás das lâminas coletoras, né? Depois que a gente faz uma produçãozinha dessa, lembrando que o pedaço de xaxim já estava bem molhado, coloquei debaixo da torneira, submergi o bicho, certo? E a ideia da rega e abundância também se aplica na finalização, tá? Eu tenho que garantir que as raízes estejam com contato nessa umidade toda e no esfagno, ou no xaxim, né? No caso.
Dando sequência aqui com Jardineiros Urbanos por Fly, a gente vai ver um trechinho aí interessante do início do processo de produção de uma essicata enviado pelo querido pesquisador João Marcelo, colega do Marcos Nadruz. E eles estão preparando aí a essicata do Anthurium tempone, espécie endêmica da região norte aí serrana do Rio de Janeiro. Espécie descrita por Lívia Godinho Tempone e Marcos Nadruz. Bora ver esse trecho então do processo de produção de uma essicata. Valeu, João Marcelo! Essa aqui é Anthurium, inflorescência curtinha, ó, com os catáfilos fibrosos. Isso aqui é Anthurium tempone, uma espécie endêmica aqui do norte do Rio de Janeiro. Tem fruto aqui, ó. Aí vou mostrar como é que faz a essicata. Tá vendo o fruto? Os frutos aqui, a espata, né? Outra inflorescência aqui, ó, que tá jovem ainda. Né? E tenho aqui uma atrás aqui, uma mais antiga. Eu peguei aqui, prensei as folhas maiores separadas. Tá vendo? As maiores separadas. E agora eu vou fazer uma mútua aqui para poder entender toda a estrutura. Eu prefiro fazer ela inteira e mostrar dessa forma do que eu ficar picotando a planta. Então eu viro a inflorescência ao contrário aqui, ó, para facilitar. Jogo toda a parte da inflorescência para frente e eu dobro as folhas ao contrário, porque tem que caber nesse quadrado aqui. Então eu faço de uma face e eu faço a outra na outra face. Eu geralmente amasso ela um pouco abaixo do pulvino, na verdade do genículo. Tá vendo essa parte mais grossa? Para não poder, porque isso aqui é uma importância, é característica taxonômica importante. Então geralmente eu amasso um pouco antes e preservo a parte mais entumecida do ápice do pecíolo. Tem que caber tudo dentro desse negócio. Dá uma certa pena, né, de pegar uma planta tão bonita assim, tão rara, né, e fazer esse tipo de trabalho. As folhas na mata, elas são muito diferentes, né? Assim, ó, tá vendo? Sempre são folhas muito predadas, muito comidas. É mais época seca, a planta tem consistência um pouco mais carnosa, né? Então, os herbívoros tomam conta. Dessa forma, parece que é meio bagunçado. E é bagunçado. Mas a inflorescência fica do outro lado quando for secar o material, né? Então, ele cabe aqui dentro. Eu tenho folhas que estão em estados melhores, né, para poder analisar individualmente. Aqui eu preservei a parte do rizoma, eu eliminei um pouco das raízes, deixei os catáforos e a inflorescência. E agora eu fecho aqui. Fecho aqui. Aproveitando e falando de Anthurium brasileiros, certo? Tô aqui com um espécime novo, ó, também do complexo Anthurium maximiliani. Alguns de vocês já reconhecem. Questionei ao próprio Marcos Nadruz para a gente realmente identificar essa espécie. Já havia suspeita que era o Anthurium parvum. E é ele mesmo, tá? É um carinha aí da região serrana, área de mata mais fechada e úmida. Anthurium parvum está naquele complexo Anthurium maximiliani que a gente vem comentado desse grupo, desse complexo bastante interessante, nativos do Brasil, principalmente lá da região do Rio de Janeiro, região serrana, e esse é um dos carinhas. Minha coleção então deste complexo tem aumentado. A gente está falando do Anthurium parvum, outro Anthurium liotzkianum, de áreas mais elevadas, praticamente inselbergs, áreas rochosas, abertas. Trata-se de um rupícola, então, este cara aqui,
também do complexo Anthurium maximiliani. O próprio Anthurium maximiliani, notei que essa folha nova, informação, o processo de desenvolvimento, não sei se por causa do clima, né? Foi bem lento, está bem lento, ele ainda está em formação, tá? Esse é o cara então que dá o nome ao complexo, Anthurium maximiliani. É um rapaz aqui da região serrana do Rio de Janeiro e ele vai crescer bem mais do que isso aqui, no caso, tá? Essa espécie. E este quarto indivíduo aqui da minha coleção, por enquanto um SP, a gente tem chamado aí de Anthurium SP Peltado Brasil, Anthurium SP Brasil Peltado, enfim. Também é um indivíduo bem pequenininho, essa planta fica monstruosa. O grande lance interessante deste cara é o fato realmente de ser um peltado, né? Com pecíolo com mais de 1,50 m, 1,60 m, mais alto do que eu. Talvez a base da folha chegue a 1,80 m, assim. Realmente é bem interessante o vislumbramento aí desse cara realmente adulto, tá? Começa a sinalizar aqui uma nova lâmina foliar em desenvolvimento por trás de uma gema aqui. Então são esses 4 indivíduos, 4 espécies do complexo Anthurium maximiliani que eu venho aqui step by step, aos poucos, completando em minha coleção. O recém-ingressante Anthurium parvum, de áreas mais sombreadas e úmidas da região serrana do Rio de Janeiro. Anthurium liotschianum, já é um indivíduo adulto, é um rupícola, ou seja, se desenvolve muito bem entre as pedras e áreas abertas de Inselbergs, lá nas regiões carecas, nos topos das montanhas, que a gente avista de longe aqueles pedregulhos. O próprio Anthurium maximiliani, que a priori me parece ter um desenvolvimento bem lento, tá? Não sei de novo se é por causa do clima, mas essa lâmina foliar que vem se desenvolvendo está vindo aqui há 2 meses mais ou menos e ainda não finalizou seu crescimento total. E é um cara que vai ficar bem agigantado. As folhas vão ficar bem maiores do que isso que a gente está avistando, tá? E o atual Anthurium SP Peltado Brasil já tem uma ID aí, embora não esteja oficializada, não foi publicada, já tem um nome. E este indivíduo é apenas um bebezinho. Um espécime adulto fica realmente com 1,80 m ou mais, talvez, se o pecíolo se prolongar. A base da folha é bem alta mesmo e a folha é bem grande. Bem grande. Um outro carinha brasileiro que acabou de chegar aqui, que não faz parte do complexo Anthurium maximiliani, ele parece um scandens gigante assim. Por que eu digo um scandens, o Anthurium scandens gigante? Porque ele é bastante epífito, né? Digo assim, ele tem muita característica de planta epífita, certo? O verdadeiro escalador em sua estrutura, também de uma região serrana do Rio, de mata mais fechada e úmida, certo? Eu ainda não tirei do montinho de esfagno aqui, que eu preciso pensar onde que eu vou deixá-lo para que ele cumpra bem essa função epífita, né? Eu estou vendo inclusive aqui uma área de uma canaleta que eu tenho da cobertura, deixar bem no vão assim para ver se ele vai rente a canaleta. Pode ficar bastante interessante aqui, uma região de luz clara, filtrada. E este carinha aqui, segundo o bate-papo com Marcos Nadruz, é o Anthurium afinidade parasiticum. Anthurium parasiticum, também nativo do Brasil. E este carinha mais especificamente veio da região serrana do Rio de Janeiro, tá? Em breve aí eu vou ter que replantá-lo. Achei bem interessante, justamente por ser um scandens,
sabe o Scandens, daqueles frutinhos bonitinhos, perolados e tal. É um Scandens gigante e é o Anthurium afiparasiticum. Saindo um pouquinho do contexto Brasil, eu tô com esta muda, com este indivíduo, com este espécime há uns 3 meses quase. Eu estou falando do Anthurium moronense, tá? Ele também é com esses lobos bem avantajados, como é o Falcatum, Furcatum, Pinkley, que mais? Subsignatum, enfim. E eu estava esperando, antes de mostrar este indivíduo, primeiro que ele não tá lá das mais belas aparências, né? Passou por todo o processo com a Tropicalia Garden de grande, expressiva amplitude térmica, mas também porque o grande diferencial dessa espécime, dê uma olhada aqui, é isso. É a lâmina foliar em desenvolvimento. Primeira vez que eu avistei foi no sítio Roberto Burle Marx, lá no Sombral Margaret Me, mais destinado aos Anthurium, certo? E de repente, quando eu fiz a curvinha lá do atalho entre os corredores, eu avistei aquela lâmina foliar em desenvolvimento gigantesca já de um indivíduo adulto, com antocianina, enfim, com todas as características super interessantes. E aí finalmente aqui este indivíduo está liberando uma lâmina foliar nova, ó. Então a gente vai acompanhar por aqui no Fly Channel e nos Jardineiros Urbanos um destaque a esse espécime que, se eu não me engano, em breve, ou já, talvez, não sei bem, a Maria Jungle, que é parceira oficial da Tropicalia Garden, no sentido da venda das plantas, da vitrine, do atendimento, do envio, ela está então já com alguns indivíduos desse. Não sei se já está na vitrine ou não ainda, tá? Mas eu sei que já está lá em seu quarto de umidade, no seu estoque. Vamos acompanhando aqui. Ele é exótico da região de Morona, né? Por isso moronense. É bem fácil da gente intuir no caso. E é isso. Além de ser um desses caras com essa estética, com lobos bastante avantajados, como os que eu mencionei há pouco, a gente vai ter um vislumbre muito interessante. Óbvio, quanto mais adulto, mais interessante será, das lâminas foliares novas, que parecem assim tecidos, parecem algo mais ou menos que eu já tenho de percepção e sensação ao avistar o desenvolvimento, o crescimento do Anthurium panguiense adulto, que eu já tenho aqui há algum tempo. O bichinho cresceu, era uma muda menor do que essa, o panguiense, certo? E hoje ele me entrega essas folhas que parecem tecidos, eu não sei explicar, gelatinas, algo que também me lembra a folha nova em desenvolvimento do Anthurium cupulispatum. Em meio àquele verde todo do matagal aqui e ali, a gente vê essas lâminas subindo com ondulações, meio que se movimentando com o vento assim. Esses tecidos, essas cortinas, é literalmente um sentimento muito bom de se ver e, no caso aqui, compartilhar vocês como referência. Estou falando do Anthurium moronense. E foi assim, meus queridos plantoides, um episódio mais dedicado de novo a essas plantas, a essas espécies brasileiras do complexo Anthurium maximiliani, dedicado aos pesquisadores brasileiros, João Marcelo, Marcos Nadruz, que inclusive foram alunos da Graziela Barroso, Graziela Maciel Barroso, um fenômeno, um nome importante aí no universo da botânica do Brasil, certo? E pincelei o episódio aí de começo, com a produção dessa instalaçãozinha aqui, do Anthurium do Platycerium elephantotes, um sobrevivente achado no meu painel paredão. O painel paredão vira e mexe me prega boas surpresas. Esse carinha tava lá, vivo, eu nem acreditei. E também um pouquinho sobre o Anthurium moronense, que vale a pena ficar de olho aí. Você que é colecionador de espécies exóticas, que curte Anthurium, que curte o Anthurium com lobos acentuados, avantajados como eu. Aliás, o que eu não curto, né, para falar a verdade. Eu vou ficando por aqui com o brasileiríssimo Anthurium parvum.
E o bebezinho aqui, Platycerium elephantotes, na instalaçãozinha de toquinho de xaxim, que eu acho que veio lá da Midori mesmo. Tá legal? Até o próximo episódio, meus queridos plantoides!